se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós assubisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse de dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com existisse para que eu me resolvesse, a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Pois é, esse é um poeta chamado Zé da Luz, um poeta sergipano. E assim como ele, os modernistas também acreditavam que, elevando a fala coloquial a uma categoria de valor literário, né, podia-se sim falar sobre o Brasil, sobre as coisas do Brasil, retratar essa alma e essa identidade do povo brasileiro. Quer saber mais sobre os modernistas? Quer saber mais sobre literatura? Vem aqui com a gente, enem.aprendacerto.com.br. Você resolveu? Vem! Olá pessoal, tudo bem? Bom, voltamos aqui para falar nesse momento sobre um instante da literatura que é de fundamental importância para os vestibulares, para você que vai fazer Enem. Nós começamos a falar sobre modernismo em aulas anteriores e hoje a gente vai trabalhar com ela, a segunda fase modernista. A primeira fase nós vimos, assim, cronologicamente falando, que ela começa em 22 e vai até 30, mas esse limite, na verdade, é um limite assim, que ele não vai ser obedecido, vamos dizer assim, pelos autores. Por quê? Porque, claro, a partir de 1930 você tem os autores da primeira fase que ainda continuam escrevendo, ainda continuam publicando, e estão aí, né, de maneira profícua, escrevendo bastante. Quando você chega em 1930, começa a segunda fase. Então a gente tem uma linha cronológica, na verdade, para fazer uma divisão entre as fases. Cuidado, não para mostrar que uma fase começa e termina. Então a gente não tem uma situação estanque, né? Os autores da primeira fase não começaram em 22 e terminaram em 30, e a partir de 1930 começa a segunda fase modernista, porque a primeira acabou. Não, os autores vão conviver, tanto autores da primeira quanto autores da segunda. Se você pegar, por exemplo, o Mário de Andrade, ele era muito amigo do Drummond, que é da segunda, o Drummond, por sua vez, muito amigo também do Manuel Bandeira, que era da primeira. O próprio Drummond, quando escreve o primeiro livro dele, chamado Alguma Poesia, ele faz uma dedicatória ao Mário de Andrade. Ele escreve assim, a Mário de Andrade, meu amigo. Então havia uma convivência entre esses autores e também uma convivência entre características. E isso é muito importante, porque quando nós começamos a trabalhar com esses elementos da segunda fase, olha o que nós temos. A fase da construção, a fase da elaboração, ou ainda a fase da solidificação. Bom, a pergunta é, construir, elaborar, solidificar em cima do que ou o que? Se a primeira fase representou a chamada fase do combate, da ruptura e da destruição, nós percebemos que o combate ali, ele se dava em relação ao quê? A características do passado, a tradição. Por quê? Porque a literatura da primeira fase, ela tem uma preocupação muito grande com o viés estético. Então ela entra num processo agora de quê? De busca de originalidade, de liberdade de expressão, né? Da linguagem coloquial, do verso livre, do verso branco. E nós percebemos que isso serve, de certa maneira, como um novo alicerce para a literatura que passa a ser produzida a partir desse momento. O fato da primeira fase modernista agora alçar a linguagem coloquial, né, e colocar essa linguagem coloquial dentro de uma categoria de valor literário, isso é importante. É como se a primeira fase olhasse para trás e falasse assim, bom, eu tenho uma casa aqui construída que representa essa literatura do passado, mas que eu não quero. Ou seja, existe um olhar crítico sobre esse passado. Então a primeira fase, o que ela faz? Ela vai demolir essa casa toda e vai, vamos dizer assim, realicerçar agora essa estrutura. E aí a segunda fase, olhando para as características que a primeira trabalhou, ela faz o quê? Ela faz um aproveitamento das propostas dessa geração de 22. Então ela faz o quê? Ela olha e fala assim, sim, eu quero a liberdade de expressão, sim, eu quero essa linguagem coloquial, sim, eu quero o uso do verso livre e do verso branco. Bom, você tem aí um dos livros pedidos hoje em grandes vestibulares do Brasil, que é Sentimento do Mundo, do Drummond. E você pegar Sentimento do Mundo são 28 poemas em que ele trabalha com o quê? Com verso livre, com verso branco. Tem um poema, inclusive, que é o chamado poema em prosa, que é o Operário do Mar. Então, os autores da segunda, eles fazem o quê? Eles aproveitam essas propostas dos autores da primeira, só que de um jeito um pouquinho diferente, dentro de um processo agora de amadurecimento. Então, isso significa o quê? Significa
que o radicalismo e o comportamento anárquico da primeira fase, eles passam a ser deixados de lado, eles vão ser escanteados, eles vão ser apartados, vamos dizer assim, desse projeto da segunda. Então a segunda, o que ela faz? Ela falou assim, bom, eu quero aproveitar várias dessas características, desses elementos, mas eu não quero esse comportamento radical. Ou seja, para os modernistas da segunda fase, os modernistas da primeira já foram radicais suficiente, já foram anárquicos suficiente, quer dizer, eu não preciso mais do que dessa agressividade, né, desse comportamento impetuoso. Por quê? Porque agora essa revolta da primeira fase, ela passa a ser substituída pelo quê? Por um questionamento existencial, por um questionamento social. Então, se você pegar uma obra, nós falaremos aí, numa outra aula, sobre esse autor, que é o Graciliano Ramos. Se você pegar Vidas Secas, existe um questionamento ali a respeito dessa sociedade, a respeito de uma família de retirantes nordestinos que fogem da seca constantemente, dentro desse processo cíclico, né, através da composição do romance. Mas você não tem apenas o quê? Essa problemática da seca, o que já seria muito. Mas nós temos também o quê? Nós temos também uma situação que é individual. Embora exista, claro, né, nós temos uma família sendo representada ali, existe um drama pessoal de cada um desses personagens. Existe um drama da Sinha Vitória com relação a uma cama de couro e a busca dessa dignidade através do quê? Através daquilo que essa cama de couro representa. Existe o quê? Existe um questionamento em relação ao próprio processo de embrutecimento de si mesmo, que no caso, isso é regido pelo Fabiano. Existe um questionamento sobre a posse da palavra, em que o menino mais velho é apaixonado pelas palavras, embora não saiba muito o significado delas. Existe o quê? A tendência a busca de um heroísmo que é exercido pelo personagem que é o menino mais novo, que olha no pai essa figura do herói. Então existe o quê? Existe um momento que é individual, existe um drama que é um drama pessoal de cada uma dessas personagens. Ou seja, há um questionamento existencial juntamente com um questionamento social. Nós falaremos em seguida sobre Capitães da Areia, e Capitães da Areia trabalha muito com isso, com esses menores marginalizados, esses menores abandonados que vivem no trapiche, que vivem no armazém, num depósito, né, e perambulam pelas ruas de Salvador. Uma outra coisa que nós temos aqui é também um retrato do quê? Do homem universal. Ou seja, a impressão que nós temos aqui, nessa segunda fase, é de que ao retratar uma determinada sociedade, um determinado núcleo social, né, uma determinada cidade, uma determinada vila, uma região que seja, o autor ele passa o quê? Ele passa a trabalhar com uma característica que extrapola simplesmente, né, essa imagem individual, essa imagem local, e passa a ter uma representação universal. Falar sobre menores abandonados da Bahia significa, de certo modo, falar sobre o quê? Falar sobre uma problemática que não acontece só no Brasil, mas que pode acontecer em qualquer lugar. Então nós temos um registro de um microcosmo, né? Ou seja, o registro desse microcosmo que representa um macrocosmo social. Então, quando nós olhamos aqui essa fase de construção, de elaboração e de solidificação, muito cuidado, porque uma impressão inicial que se tem é que ela entra no sentido o quê? No sentido oposto ao da primeira fase, que combate, que destrói, que rompe, né? Mas não, ela vem no sentido o quê? No sentido de continuidade em relação a essa fase. Ok, meus amigos? É isso daí. Logo mais, voltamos aí para continuar com essas características importantes da segunda fase do modernismo brasileiro. Um grande abraço.